Mistérios sobre a vida do padre Landel de Moura, o inventor gaúcho que viveu há 100 anos e é considerado um gênio. Ele foi um pioneiro na transmissão da voz através do rádio, mas muitos também acreditam que o padre pesquisava e até possuía poderes paranormais. E há quem diga que, mesmo do além, Landel de Moura continua interessado na ciência. Num rádio de ondas curtas, entre as estações, um técnico em eletrônica diz ter captado a manifestação do espírito do padre Landel de Moura. Atento, estação Landel de Moura. Eu disse assim, Landel de Moura está no estúdio, e daí a voz vem ao pé da letra e diz assim, Sacramento, João Pedroso, sim, estou aí. A técnica usada por ele é conhecida como fenômeno de voz eletrônica. Conforme alguns acreditam, espíritos usam instrumentos para manifestar a própria voz, que pode ser gravada, por exemplo, junto com os ruídos do rádio. Para João Pedroso, o espírito do padre continua preocupado em ajudar. Ele diz ter recebido uma mensagem em agosto do ano passado, com uma sugestão para evitar as longas buscas por aviões desaparecidos, como a que aconteceu esta semana na Indonésia. Landel de Moura teria proposto o uso de uma caixa preta virtual, que transmita as informações da aeronave imediatamente, por telefonia via satélite. Essa caixa preta virtual, ao mesmo tempo, né, que vai gravando no avião internamente, ela é gravada também externamente via satélite. A ideia bem que poderia ser de Roberto Landel de Moura, um padre que viveu entre os séculos 19 e 20 e que atuou em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Foi como pioneiro do rádio no Brasil que ele entrou para a história. Com os equipamentos que inventou, Landel de Moura conseguiu transmitir a voz à distância. Talvez daí tenha surgido a suposição de que ele acreditava em fenômenos paranormais. Como ele mexia com eletricidade, com o magnetismo, ele está um passo de tudo isso aí, né? Isso está ligado com eletricidade, magnetismo, radioatividade. Ivan mantém no museu particular uma das maiores coleções de documentos sobre Landel de Moura. Em uma das histórias, o padre teria tentado monitorar um exorcismo usando os equipamentos que inventou quando estava em Mogi das Cruzes. E isso transgrediu, vamos dizer assim, as normas da igreja. E claro que chegou ao conhecimento dos seus superiores. Ele foi chamado a atenção, inclusive foi proibido de praticar o exorcismo. Em seus diários, Landel escrevia sobre a aura humana, psicologia e sonhos premonitórios. Transferido para Porto Alegre e como pároco da Igreja do Rosário, ele logo recomeçou as experiências. Por volta de 1916, o padre abriu aqui, ao lado da igreja, o que chamou de Gabinete de Antropologia Experimental. Os jornais da época publicaram que nele, Landel de Moura iria provar os fenômenos do hipnotismo e do espiritismo agindo sobre o sistema nervoso central. Landel atendia pessoas com sintomas de doenças psicológicas que naquela época se acreditava serem manifestações espíritas. Há relatos de que ele fez até demonstrações de levitação dentro da igreja e sem fazer segredo disso. Dizem que tem relato, inclusive, na própria missa ele fazia isso. Então era em público. O padre chegou até a estabelecer uma recompensa, um conto de réis para quem provasse que os espíritos eram capazes de produzir fenômenos. A ideia não agradou muito o vigário-geral da época e, novamente, Landel de Moura foi chamado para dar explicações. Logo em seguida que ele recebeu esse puxão de orelha do Dom Mariano da Rocha, logo em seguida eu acho que ele teve que terminar com o laboratório. Pelo menos não tem nada que tivesse continuado esse serviço ao lado da Igreja do Rosário. Era, na verdade, uma afronta, né? Imagina naquela época, né? Será que Landel de Moura realmente acreditava na comunicação com o além? A resposta pode estar guardada no Instituto Histórico e Geográfico em Porto Alegre, em dezenas de manuscritos deixados por ele. Eu já vi escritos dele em papel antigamente se embrulhava pão, né, em papéis e rabiscando, e a lápis, a caneta, né, o tinteiro que tinha que ser, ou o lápis azul, lápis colorido, vermelho, azul, que era comum na época também. Então o que ele tinha à mão ele escrevia.
Mas decifrar essas ideias não é tarefa fácil. O padre escrevia misturando latim, português e inglês. Vanessa usa a paleografia, técnica de leitura de manuscritos antigos, para tentar compreender. E já encontrou escritos em que o padre atribui o espiritismo à intervenção do mal. Diz aqui, depois da vinda de Jesus Cristo, o diabo, né, a revelação diabólica, as más intenções ficaram mais patentes. E o espiritismo, portanto, ele dá como exemplo de uma delas. Teria a curiosidade científica levado o padre a querer explicar a paranormalidade? Será que ele pretendia comprovar fenômenos ou desmascarar o que considerava charlatanismo? Transcrever os documentos deixados por Landel de Moura pode trazer essas e muitas outras revelações. Mas falta interesse de quem poderia ter dinheiro para financiar esse projeto. Por enquanto, grande parte do pensamento do homem que é considerado um gênio da sua época permanece inexplorado, desconhecido como a verdade sobre a nossa vida espiritual.